Mulher é arrastada por carro da polícia. Reunião termina sem decisão e marco civil não é votado. Moradores e comerciantes protestam contra a ciclovia na Avenida Brumado. E Neymar pode ficar no banco de reservas na próxima partida contra o Real Madrid. Bom dia. Bom dia. Uma ajuda desastrada. Após moradora do subúrbio carioca ser baleada, PMs a levaram ao hospital no porta-malas do carro da polícia. Mas durante o caminho, a porta se abriu e a mulher foi arrastada por 250 metros. A auxiliar de serviços gerais, Cláudia Silva Ferreira, moradora do Morro da Congonha, em Madureira, estava voltando dessa padaria quando a troca de tiros entre policiais e traficantes começou. A mulher foi atingida por 2 balas. 3 policiais que estavam na operação de combate ao tráfico de drogas socorreram a mulher. A faxineira foi colocada no porta-malas da viatura policial, mas a caminho do hospital a porta se abriu. Cláudia caiu do carro e ficou pendurada pela roupa. Ela foi arrastada por 250 metros até os policiais perceberem o que estava acontecendo. Após a notícia da morte de Cláudia, moradores do bairro protestaram no mesmo dia contra a ação policial. Segundo eles, Cláudia foi atingida pela própria polícia que entrou no morro atirando. Eles já entraram atirando em todo mundo. A Cláudia estava saindo da padaria, estava com um saco de pão na mão e tomando um café. Ela estava na porta de casa. É claro que quando a polícia entrou atirando, ela se assustou. E aí ela correu. A polícia nem olhou para ver quem era, nem esperou nada. Ele simplesmente atirou e matou a Cláudia. Em nota oficial, o comando da Polícia Militar disse que o resgate não seguiu as normas de conduta da polícia. Ainda segundo a nota, Cláudia foi encontrada pelos policiais em cima do morro já baleada. O comando da Polícia Militar irá investigar de onde partiu os tiros. Testemunhas que estavam no local onde Cláudia foi baleada irão prestar depoimento na próxima semana. Os 3 PMs que socorreram a moradora estão presos e serão interrogados. O estado do Paraná vem sofrendo com uma forte chuva desde a última sexta-feira. Cerca de 24 cidades já foram inundadas e milhares de pessoas estão desabrigadas. Na manhã de hoje, o número de desabrigados chegou a 26.220, mas ainda não é possível saber se há feridos. A rodovia PR-170, que liga Guarapuava a Pinhão, no interior do estado, está interditada. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local para retirar árvores que caíram na pista. Nós estamos retirando os pedaços de árvores da região para facilitar o acesso dos moradores e também o que a gente indica aos moradores é que eles tomem cuidado com a fiação exposta e também com os buracos nos escombros para que evitem mais acidentes. A forte chuva e os ventos, que chegaram a 90 km por hora, foram causados por uma frente fria que avançou pelo sul do país e alcançou o território paranaense, se chocando com o fluxo de ar quente e úmido que veio no norte. O clima instável possibilitou a formação de granizo e rajadas de chuva com ventos fortes. A chuva atinge principalmente a região oeste do Paraná e já destruiu mais de 26 mil casas. Até o momento, a Prefeitura não informou o destino dos desabrigados. Em instantes, reunião no Senado termina sem decisão e votação do Marco Civil é adiada. E no próximo bloco, comerciantes, moradores e movimento contra a morte prematura protestam contra a ciclovia na Avenida Brumado. A estilista e namorada de Mick Jagger, Lauren Scott, foi encontrada morta no apartamento dela, em Nova York, na manhã desta segunda-feira. Lauren lançou sua primeira coleção como estilista em 2006 e ficou famosa por vestir estrelas de Hollywood como Nicole Kidman e também a primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. Em fevereiro, o desfile da linha de roupas da design foi cancelado na Semana de Moda de Londres por atrasos na produção das peças. A BBC News informou que a empresa de Scott tem uma dívida acumulada em cerca de 5,5 milhões de euros. De acordo com a polícia, há suspeitas de suicídio. A designer de moda foi encontrada por um assistente por volta das 10h30 da manhã e estava com um lenço em volta do pescoço amarrado à maçaneta de uma das portas do apartamento. Mick Jagger e Scott namoravam há 13 anos.
Jagger falou sobre a morte da namorada no site oficial dele. Ainda tenho dificuldade de entender como minha amada e melhor amiga pôde acabar com sua vida desta forma trágica. Os Rolling Stones cancelaram a turnê, que começaria na quarta-feira na Austrália. Várias personalidades do mundo da moda usaram o Twitter para comentar a morte da estilista. A Vogue britânica classificou como sendo uma tragédia para a moda, e o responsável pelo Conselho de Estilistas da América, o Oscar da Moda, lamentou a perda de um grande talento. A estilista deixou um testamento doando todos os bens a Jagger e deixou de fora os 2 irmãos dela. O testamento foi assinado em 2013 em Beverly Hills, na Califórnia. A polícia descartou a suspeita de crime. O corpo da estilista passará por uma autópsia para identificar a causa da morte. O resultado da perícia está previsto para sair na próxima quarta-feira. O blogueiro João Andrade Neto foi condenado a 8 anos de prisão pelo crime de extorsão. Dono de blog em Salvador, o jornalista chantageava políticos para obter publicidade. João Andrade possui um blog chamado Pura Notícia, mas ele não se limitava apenas a informar seus leitores. As notícias surgiam devido a ameaças a empresários e políticos da capital baiana. Ele dizia possuir informações que poderiam prejudicá-los. O funcionário do site, Kleber Lins Teixeira, foi considerado cúmplice do jornalista e vai cumprir 3 anos em regime semiaberto. Além de Andrade Neto e Kleber Teixeira, o publicitário argentino Matias Ariel também foi acusado como integrante do sistema. Ele confirmou e disse que apenas cumpria ordens. O blogueiro já havia sido condenado a cumprir uma pena em regime semiaberto e a pagar uma multa no valor de R$15 mil por ter extorquido o empresário Carlos Soares em 2013. No próximo bloco, por atraso nas obras, Itaquerão pode não ser entregue a tempo da Copa do Mundo. Polêmica sobre o Marco Civil. Reunião da diretoria do governo com o líder do PMDB, Eduardo Cunha, terminou sem decisão. O Marco Civil da Internet é um projeto de lei que surgiu no final de 2009. A proposta regulamenta normas para o uso da rede. Mesmo passados 5 anos de discussão, até hoje os parlamentares ainda não entraram em acordo em relação ao projeto de lei. O último desses encontros aconteceu na noite de segunda-feira. Depois de pouco mais de 1 hora reunidos, os ministros deixaram evidente que o governo não irá retirar a urgência do projeto. Na quarta-feira a gente vai ter o dia todo para analisar a matéria, né? Ainda estamos debatendo. A gente não tira a urgência da matéria, até porque a gente sabe, a gente tendo em vista a conferência que vai ocorrer agora em abril, né? O governo também deixou claro que não vai alterar o ponto que trata da neutralidade da rede. Ao falarmos em neutralidade, significa dizer que todas as informações que trafegam na web devem ser tratadas da mesma forma, navegando à mesma velocidade. O líder do PMDB, Eduardo Cunha, minimizou o problema e considerou improvável que a votação aconteça ainda nesta semana. Olha, a conversa que nós tivemos hoje foi bastante conclusiva. Foi só um bate-papo mesmo. Política é a arte da conversa, né? Essa votação deve acontecer na próxima semana. Eu acredito que logo a gente está resolvendo isso. O Itaquerão, estádio de abertura dos Jogos da Copa, pode não ser entregue no prazo exigido pela FIFA. Vários equipamentos não estão prontos. A cobertura, os camarotes e as áreas comerciais não estão finalizadas. Os telões estão sem instalação. Os carpetes não foram colocados e ainda existem espaços sem iluminação no estádio. Hoje, o que se vê é lama por toda parte, entulho e falta de acabamento no estádio. A FIFA ainda não se manifestou sobre o atraso das obras do Itaquerão. André Sanches, ex-presidente do Corinthians e responsável pela construção do estádio, afirmou que as obras estarão prontas, mesmo que com estruturas provisórias. Os problemas do Itaquerão são apenas estruturais e de fácil resolução, né? O que a administração garante, o que a gente garante, é que ele estará pronto até a abertura da Copa. Isso não é dúvida, é uma certeza. Até agora, a Federação Internacional de Futebol não se pronunciou sobre o estádio e sobre a solução do problema. Craque brasileiro deve ficar de fora no clássico contra o Real Madrid. A má fase de Neymar não agrada a torcida do Barcelona e o jogador pode parar no banco de reservas. A situação não está nada boa para Neymar. 2 dos principais jornais espanhóis fizeram enquetes para saber quem os torcedores preferiam que iniciasse a partida jogando, e o brasileiro não ficou em primeiro em nenhuma delas. Por quê? Olha,
Eu não entendo o que vem acontecendo com o Neymar, já que no Brasil ele tinha uma atuação tão boa e o que a gente esperava aqui no Barcelona é que ele repetisse o que ele fazia no Santos. Essa opinião dos torcedores, aliada ao alto custo da contratação do craque brasileiro, que tem feito muitos torcedores espanhóis exigirem mais. Bem, eu entendo as críticas dos torcedores, mas estou jogando ao lado de grandes jogadores no Barça e prometo um melhor desempenho nas próximas partidas. O técnico do Barcelona parece não dar a mínima para a desconfiança da torcida. Além de elogiar o desempenho de Neymar, depois da vitória sobre o Manchester City na quarta-feira passada, ele já avisou que vai usar a mesma escalação desse jogo, mantendo o esquema 4-4-2. A torcida está sendo insensível com o Neymar, né? O Neymar é um craque, ponto, né? Ele está apenas se adaptando. No jogo de hoje ele vai mostrar quem ele é para a torcida. Além de Tata Martino, Neymar conta com o apoio dos seus companheiros de time. Daniel Alves, parceiro no Barcelona e na seleção brasileira, pede paciência ao torcedor catalão e afirma que não tem a menor dúvida sobre a qualidade do futebol do craque. Neymar, ele é o cara, não tem muito o que discutir sobre o talento dele, basta observar o talento dele em campo, o cara dá um show. É claro que ele tem muito a aprender ainda, porque ele ainda é um cara novo. Polêmicas, rendimento aquém do esperado e muitos questionamentos. Será que Neymar está sentindo a pressão? O jogador que entra em campo defendendo o Barça não lembra nem de longe o menino da Vila, que brilhava em terras brasileiras. Bem, o que nos resta agora é esperar e torcer para que na Copa ele mostre ao mundo porque hoje é considerado o melhor jogador brasileiro. O Jornal fica por aqui. Um bom dia e até amanhã. Bom dia, até amanhã.